Pode. Olá, eu sou o Gabriel Bacarello. E eu sou Maria Paula. E você está no Encontro Marcado. Muito bem, hoje nós vamos falar a respeito de um filme que, de fato, assim, eu não conheço uma pessoa que tenha visto esse filme e tenha dito que é horrível, que é ruim, e assim por diante. Não Eu tem. realmente acho que é um filme muito, assim, legal, bacana. Todo mundo que assiste fala, pô, tá aí, é um bom filme. É uma espécie filme de legal. clássico, né? É, Assim, por aí. não é dos clássicos. Inspirada a gente pode chamar de um clássico, talvez, o né? livro, sim. É de 1811. É, exato. Não digo nem pelo tempo, assim, mas de fato ele tem um conteúdo humano muito profundo. Sim. Além de ter sido muito bem escrito, né? Claro. De fato, também não conheço ninguém que tenha lido e tenha criticado. Não, também não. Hoje nós falaremos sobre razão e sensibilidade. De fato, todo mundo, quando pega para falar sobre esta autora especificamente, fala sobre orgulho e preconceito. Mas nós vamos falar sobre razão e sensibilidade porque nós somos do contra. Não, tô brincando. Não, mas porque eu, de porque fato... o Mr. Darcy é muito conhecido já. Então... eu acho que ele é meio modinha, esse cara aí. Não, é bem legal, fala. Um dia a gente pode comentar sobre orgulho e preconceito, muito bom. Podemos. Vai, me diz aí nos comentários se você acha que seria legal falar sobre orgulho e preconceito. Minha mãe vai dizer que sim, minha irmã vai dizer que sim, e a minha irmã também vai dizer que sim. Ótimo. Já são 3 pessoas, ganharam, vamos falar sobre razão e sensibilidade. Orgulho e preconceito, isso. Muito bem. Então, hoje nós falaremos sobre razão e sensibilidade, mas veja como a intenção é que os vídeos você deve ter notado, você que nos acompanha todas as semanas, deve ter notado que a intenção de fato é diminuir um pouquinho o tempo do vídeo, então nós vamos tocar em alguns pontos fortes do filme. Lembrando que nós não faremos uma crítica ao roteiro, ao diretor, ou nada. Não vamos fotografar nada. Não é uma crítica cinematográfica. Nós estamos olhando para aspectos humanos, sobretudo no que diz respeito a relacionamento, a matrimônio e assim por diante. Como nesse filme há um único matrimônio, nós vamos começar por este único... Aliás, no final todo mundo casa e felizes para sempre. Assim. Mas o fato é que o início do filme é com um matrimônio, que é um matrimônio singular, de interessante, cuja esposa nós devemos dar algumas pontuações a respeito de seu ser. Tá certo? Então nós vamos começar com ela, a Fanny. Muito bem. A Fanny, ela... Bom, a gente não vai dar o resumo da história aqui, porque todo mundo mais ou menos conhece, mas assim, a Fanny, ela é a esposa do filho mais velho, que é de outro casamento, que não é, né, ele é o meio-irmão das 3 meninas que ficam órfãs, né, de pai. E a primeira cena do filme já é o esposo da Fanny lá no leito de morte do pai, o pai já é bem idoso e tal, e ele falando, né, e tal, você promete cuidar das suas irmãs, não sei o que e tal, nananã. Tem a esposa dele também, né, que é a viúva, né, cuidar delas e tal, não desampará-las, não, tá, não sei o que, ele, né, no leito ali, beleza, assim, claro, pai, claro. E aí ele aí depois, né, vai se encaminhando. Porque aqui é uma questão legal inglesa, tem que ir do século... pro homem, o mais velho, né? Todos os bens são destinados ao homem, assim. As mulheres não recebiam ele que tem que nada. fazer a administração. E, na verdade, é dele, né? Então, acaba que, assim, por exemplo, a casa que elas moravam, né? Todo o dinheiro que o pai tinha, tudo isso vai para ele. Ele que tem que administrar, né? Se ele fosse um bom homem que tivesse uma boa esposa, né? A história seria totalmente diferente, mas não é o caso. Né? Então, assim, só que aí é que tá. Até no filme nem é tão sutil, fica bem evidente pra gente a manipulação que a esposa faz ali. Porque ela realmente faz uma manipulação, né, ali na fala dela. Ela vai fazendo com que ele faça aquilo que ela quer, que é não dar praticamente nada para a viúva e as 3 meias-irmãs dele. Então, ela vai falando, né? 500 libras anuais, algo se assim, você der tanto, é bom. Mas elas não precisam de tanto, elas têm uma vida muito simples e tal. Elas têm poucos empregados. Se você der tanto,
vai ajudar muito. Então ela vai indo por esse lado meio positivo, meio justificando de como ele é bom se ele fizer isso. Nós poderemos passar para ela o atestado de cobra. Ela é bem assim, cobra, serpente, assim, total, assim. Você vê, né? Já tem a cara dela, já mostra que ela realmente não é uma pessoa muito boa, né? Ela, a gente pode dizer que é uma pessoa avarenta. Sim, sem dúvida. Que ela quer tudo pra ela e guardar todas as coisas com ela e possuir todas as coisas. Você vê, não tinha nenhuma ela tem um duplo aspecto, né? Ela é necessidade. super gananciosa, mas ao mesmo tempo ela tem um quê de avarenta, assim. Então ela quer conservar para si a casa, por exemplo, é minha. Tudo. Agora eu mando aqui, Exato. etc. Ela quer Então, ela é todas profundamente as coisas. vaidosa, super soberba, né? Ela quer se colocar como a dona de todas as coisas, superior, agora ela quem manda, mas também conserva tudo para si, não quer abrir mão de absolutamente nada do que seria feia, né? direito, entre aspas. E ela é feia, na verdade, ela nem é bonita. Ela é feia. Ela nem é bonita. Não sei se a descrição dela no livro ela é mais bonita. Não sei. Exato, mas não sei, mas assim, no filme, no pelo filme, menos. a atriz não é nem um pouquinho bonita. Não. E é interessante porque aí vai alguns aspectos simbólicos do cinema, né? Ela está sempre de roupa preta. É verdade. Né? Sempre escura a cor. Sempre escura. A roupa dela. Então, o clima, quando ela se aproxima, né? Não digo o clima físico da natureza, mas o clima do filme, de maneira geral, quando ela chega, fica um pouco mais frio mesmo, pesado. Exato. As falas dela são pesadas, assim, são fortes, né? Sim. Tanto que, já pulando para uma coisa lá na frente, né? Que ela tem 2 irmãos. Isso, E aí, mais lá na frente, quando ela descobre que uma conhecida lá dela, assim, conhecida assim, que ela conheceu ali, Exato. A Lucy, né, que não é de muitas posses, e que não era a esposa que ela queria que o irmão casasse, quando ela descobre que a mulher gosta, que ela gosta de tal, ela dá um tapa na cara dela, não é? Joga ela no chão, sai empurrando ela pra assim, fora de casa. Tipo, gente, o que é isso, né? Assim, então assim... A cena é hilária, é tipo, que louca, Que louca, Mas assim, então, você pega e você vê, assim, mas essa cena do início do filme, dessa manipulação que ela faz do marido, totalmente desnecessária, porque assim, ela não precisava mudar de casa, ela não precisava de nada daquilo, né? E ela realmente faz com que elas saiam da casa. Que elas procurem outro lugar para ficar, que todos os empregados, a maioria dos empregados sejam demitidos, porque elas não conseguem manter, né? Então, assim, é um ótimo mau exemplo. É um ótimo exemplo muito ruim de como não ser. Assim, como não fazer. E aí você pode falar, ai, tá bom, tudo bem, mas eu não vou fazer isso. Mas a gente, às vezes, faz isso. A gente acaba manipulando, assim, para que pode ser que não seja numa situação concreta como essa, assim. Muito natural, às vezes não é por maldade, né? A gente acaba manipulando a resposta do outro, né? Assim, eu digo, como esposas manipulando do marido, né? Manipulando para que seja exatamente aquilo que a gente quer. Que isso, às vezes, parece que é um aspecto positivo, porque a mulher, né, vai conduzindo e tal, não sei o que lá, o marido. Mas não é bem assim. Pode ser um baita problema, né? Exato, tipo, às vezes, na verdade, você tá realmente sendo manipuladora e você tá querendo tá sendo egoísta, você seja só do seu jeito, do jeito que você quer, que as coisas funcionem do jeito que você quer. E você vai manipulando ali, né, emocionalmente, afetivamente, de alguma forma você vai manipulando nas suas falas, nos dramas, né? A mulher é muito dramática, então faz um drama. E eu falo por mim mesmo, já fiz isso muitas vezes, é verdade. A gente tem que estar sempre se vigiando. Porque a gente, com um drama que a gente faz e não sei o quê, nananã, aí pronto. Aí a gente já vai, tipo, manipulando para que a resposta do outro seja exatamente como a gente gostaria. E aí lá no fundo a gente fica meio, tipo, consegui. É o fazer com que o outro pense que a ideia foi dele. Exato. Então, no fundo, você plantou ali a semente propositalmente, né? Exato. Isso tem um duplo aspecto, né? Isso pode ser muito bom se você estiver levantando o outro, né? Fazendo com que ele seja melhor, fazendo com que ele... De fato,
isso pode ser feito a partir de uma linguagem do amor muito específica, que é o palavra de afirmação. À medida em que você diz ao outro, levanta o outro, ergue o outro, você é capaz, você consegue, vai lá, você é forte, de fato eu confio muito em você, e assim por diante, você está levantando o outro para que ele, de algum modo, vá lá e faça, que ele confie nele mesmo, né? Que ele crie confiança nele. Mas você vai plantando nele a coisa ali, de algum modo, né? Mas o fato é que isso pode ser utilizado para o mal, ou seja, você vai... O marido dela estava pensando, né? O que ele ia fazer, e ela foi dando pequenos toques, assim, né? Bem como cobrinha. Exato, exato, bem como cobra, assim. Então, né? assim, essa é a Fanny, né? Assim, ela é o melhor exemplo de péssima esposa que o filme traz, assim. E o marido dela é um baita de um exemplo de um banana. Totalmente, assim, totalmente. Exato. A gente vê ao longo do filme, assim, nas poucas cenas que ele aparece, que ele é fracote Com aquele jeitinho total. Ai, não. Desse... Tipo, nada contra os ingleses, mas assim... Você pega, tipo, Exato. um Mr. Darcy do outra história e você olha pra esse marido e você fala, pelo amor de Deus, né? Pois é. Assim, horrível. Então, assim... Não, os próprios personagens desse mesmo filme, né? Dos Os mesmos, outros homens. Sim. Mesmo tendo lá o fleumaticão, tranquilão da vida. Mas ele é muito mais tranquilo do que o esposo da Fanny, né? Sem dúvida. Muito bem. Existem outros dois pontos assim que são muito importantes de serem tocados, né? De fato, quando a gente fala sobre esses personagens, né? Eles são engraçados porque, veja, existe uma oposição entre eles e veja, o nome do filme ele já é uma oposição entre duas coisas, razão e sensibilidade, né? Que aponta para duas personagens que são as principais ali de toda a história, né? Toda a trama, que são as irmãs Dashwood, a Eleanor e a Marianne. Exato. Essas duas personagens, elas formam, sem dúvida alguma, uma oposição entre as duas. Todo mundo que vê o filme vê nitidamente, que a Eleanor é de um jeito, ela é A, e a Marianne é Z, assim, né? É totalmente absoluto oposto, assim. De fato, se nós falássemos em linguagem de temperamentos, nós veríamos um contraditório. Sim. Uma é sanguínea e a outra é melancólica, assim. É o evidente oposto, assim. Uma é super interior, introspecta, assim, forte, resiliente e assim por diante. A outra é mega afetiva, quer que todo mundo a ame, é super pra fora, expõe todos os sentimentos e assim por diante, né? Então são os dois opostos, assim, né? Muito curiosamente. Mas são irmãs. Tem atitudes de loucura mesmo. Exato. O problema não é o temperamento. O problema é a maturidade de cada uma das duas. Ela é totalmente o fim do filme, a Marianne é assim, uma pessoa completamente diferente do que ela era no início. Mas, sem dúvida alguma, assim, o problema é a maturidade de ambas as personagens. Exatamente. A Eleanor é uma personagem encantadora. E não digo encantadora sob o aspecto... Beleza. Não. Mas ela é encantadora sob o aspecto interior mesmo, assim. Sim. Ela é uma personagem que você olha e diz, puxa vida, essa é uma mulher verdadeiramente madura, muito forte, assim. De fato, ela é, de algum modo, um espelho de virtudes, assim, um modelo de virtudes e de atitudes que são muito bem direcionadas. Ela sabe o fim, o objetivo próprio daquelas atitudes, assim. Ela sabe mais ou menos para onde caminhar e sabe também como resistir às suas próprias dores afetivas para cuidar de quem está do lado dela sofrendo muito mais do que ela. Muito mais, aspas, do que ela, né? A gente pode também até dizer que, assim, ela muito mais até do que a própria mãe dela. Sem dúvida. Porque, assim, poderia ser no filme talvez a mãe uma figura mais madura e tal, não sei o quê. Não que a mãe pareça imatura, né? Mas a mãe, ela fica mais assim, ela fica realmente muito transtornada com a morte do marido. Exato. A mãe no filme ela tem uma posição um pouco mais coadjuvante. Exato. Ela tem algumas falas que são centrais, mas ao mesmo tempo ela também é meio... ela ainda toma um pouco do partido da Marianne, assim, em algumas coisas, então ela meio, assim... Porque ela, obviamente, né, assim, se a gente pensa ali pela época e tudo mais, o que era... Não me parece que seria uma atitude condizente. O mais importante, assim, ali para elas no momento era que eles conseguissem casar, né? Até por conta da situação delas, só que era muito difícil, porque elas não tinham muitos dotes, não tinham nada, né? Então, assim, nos momentos em que a Marianne
parece ser pedido em casamento, ou que o cara tá muito apaixonado por ela, ou não sei o quê, a mãe meio que se sai do eixo também junto com ela. Ela fica meio fora, é né? verdade. Fica meio fora do eixo, assim. Mas é um desespero justificado pelo momento, né? Do tipo, Não, a mulher sim. acabou de virar viúva, tá de luto ainda, o tempo do luto se estendeu justamente pelo fato de que perdeu absolutamente tudo por ocasião de um egoísmo enorme. E ela da fica Fanny. sofrendo muito, né? Ela fica chorando. Ela sofre, e tal. chora pelos cantos, etc. E a Eleanor é como esse ponto de apoio da mãe. Total. E o ponto de apoio da doida da irmã dela também. Mas você vê que essa é uma virtude melancólica, assim. Né? Eu tenho retomado o estudo dos temperamentos, assim, o melancólico ele tem a capacidade em momentos de extrema tensão, assumir uma postura absolutamente racional, gente, colocar os afetos numa caixinha, cuidar de tudo, depois ele surta, mas naquele momento ele administra tudo. Isso é incrível, sabe por quê? A Bibi viveu isso, né? Tipo, eu fico até emocionada, isso me lembra agora de quando o meu irmão ficou internado, né, de Covid. Meu irmão ficou 15 dias internado naquela ala lá e tudo no hospital. E na verdade, meu irmão ficou mesmo, assim, foram 7 dias totalmente, assim, entubado, né? A gente não sabia nem se ele podia voltar ou não, enfim, tudo isso. E assim, a minha mãe, que é uma mulher extremamente forte, né? Acabada, coitada, assim, acabada mesmo, assim, sofrendo muito. Eu, que também sempre fui, assim, sou a irmã mais velha, então, né, muito mais prática, muito mais não sei o quê, né, minha irmã é muito mais insegura em escolher as coisas, bem mais, assim, pensativa e tal. Eu sempre fui mais prática em resolver os problemas, eu fiquei, assim, também, inerte que se fala, assim, parecia que eu tava em outro planeta, assim, né. Eu não estava trabalhando na época, minha irmã trabalhava, ia, voltava de metrô para ficar com a gente, porque eu e minha mãe, a gente, assim, precisava da minha irmã naquele momento, porque nós duas estávamos com Covid também, então meu pai não podia ficar perto da gente, estava em outra casa, na casa dos meus pais mesmo, a gente estava na casa dos meus padrinhos, e assim, sozinhas, né, ninguém estava lá, todo mundo saiu da casa pra gente ficar, porque era do lado do hospital praticamente, que meu irmão tava, enfim, resumidamente é isso, e a minha irmã teve exatamente a atitude que a gente vê, assim, no filme da Eleanor, né. Sim, porque a gente geralmente... A galera que fala sobre temperamento geralmente confunde o melancólico com o sanguíneo. O melancólico não é afetivo, ele é muito racional no fundo. Sim. Exato. Sim. É por aí que vai. Realmente brilhante, Bizinha. Te amo. Assim, você realmente foi a Eleanor naquele momento, assim. E era nítido que a gente falava assim, a gente precisa de você, você não pode ir embora, pelo amor de Deus. E ela não pegou Covid ficando com a gente, foi incrível. Foi mesmo. Mas assim, a gente precisava dela, é isso. E no filme a gente vê isso como elas dependem de algum modo. Dependem dela ali, assim, pelo aquele momento de dor que elas estão passando e mudanças muito, né, drásticas da vida, elas precisam dela. Ela é o ponto de equilíbrio ali. Exato. Né? Ela é a razão mesmo ali. Conduzindo todas as coisas, assim, né? Meio que dando apoio e lidando com os problemas, ouvindo. Sim. E administrando ela, não porra, né? Sim, e assim, uma das cenas, a gente pode pular para a cena mais forte de todas, uma das cenas mais fortes, assim, do filme, né, a gente achou, pelo menos, foi muito emocionante ver essa cena, é uma cena mais pro fim do filme, em que você realmente enxerga a fortaleza da Eleanor, e você vê como ela realmente teve essa resiliência de, eu vou aqui agora silenciar todos os meus sentimentos, as minhas dores, os meus sofrimentos, porque nesse momento eu preciso solucionar todos esses problemas daqui. E depois, né, quando der, eu vou lidar com isso aqui. É quando ali ela descobre que o Edward não tá mais casado, né, que ele não casou. Esse é o final do filme, né? Não, então é aquela cena anterior, a cena que ela começa a falar pra Marianne tudo o que ela estava guardando. Ali ela ainda não sabe que ele não casou, na verdade. Não. Não, desculpa. Essa é a cena logo depois dela ter conversado com o Coronel Brennan e ele falar sobre o Willoughby. Que ela descobre tudo dele. Que ela descobre absolutamente tudo, exato. Tudo dele. Então, mas aí assim... E aí ela solta... Na verdade, e aí a Marianne entra e aí a Marianne estava sabendo que o Edward... Tipo, tinha um compromisso com a Lucy, né? E aí agora Isso, ela fala pra ela. Ela vai falar pra Marianne, porque
a Marianne entra indignada. Você não me contou. Como assim? Não sei o que e tal. Indignada. E aí é quando ela se exalta um pouco na maneira de falar, porque ela meio que tava com tudo aquilo ali guardado, né? Mas nada muito... Mas ela coloca pra fora do tipo, ela bota a Marianne no lugar tipo, dela. Você assim. não sabe o que eu tive que aguentar. Exato. Você não sabe o que foi. E ela vai soluçando, né? Chorando e falando, assim. Exato. Nessa cena ainda não chora, assim, né? A cena que ela chora mesmo Não, é a cena chora final, depois quando ela descobre que ele não tá casado. Mas aí ela chora meio de alegria. É um choro de alívio, né? Um choro diferente, e é um choro feio, né? Engraçado. Essa cena é muito porque engraçada. é um choro é um suspiro de alegria. Ela bota pra fora que tava... Nossa senhora. Mas assim, mas essa cena é muito forte. Quando a irmã toda lá... Elas estão em Londres, indignada, né? E não sei o que e tal. E típico, assim, papel do imaturo ali. Do tipo, por que você não me falou? Exato. E como assim, não sei o que, e lá. E ela, como tipo... se tudo dependesse dela, né? Assim, o centro do mundo é a Marianne, assim. Ela é um umbigo do mundo, né? Tudo tem que girar em torno dela, assim. Tá, falou o sol, né? Assim. Veja, ela, de fato, toma para si a posição de... As pessoas precisam estar em volta de mim. Eu preciso saber das coisas, eu preciso entender o que está acontecendo com cada uma, os segredos precisam ser contados, eu preciso dar pitaco nas coisas. Sim. De fato, ela desdenha a Eleanor em vários momentos, né? Assim, você é uma pedra de gelo e qualquer coisa assim, né? O Edward não teria te deixado se você tivesse dito para ele, né? Que você sentia, coisa do tipo, né? E a Eleanor, como você, né? Sim. Porque ela, no caso, conta tudo para todo mundo. Exato, a gente vai falar dela já. Então, assim, mas essa cena é, assim, extremamente forte. Você olha para ela e você fala, meu Deus do céu. Sim. Você pensa coisas do tipo, nossa, eu deveria ser assim. Nossa, caramba, que força. Ela meu é realmente Deus. Forte. Nossa, que mulher madura. Que, sabe, assim... Uma postura incrível, mesmo, né? Incrível, ela sabe o lugar dela no mundo e o lugar dela em relação às outras pessoas. Ela realmente é forte, no sentido de ela tem a virtude da fortaleza, assim, né? E que não tem nada a ver com fortaleza do tipo... Força física. Zero. Não, é uma força interior, nada assim. Nada a ver com isso. Ela sabe realmente se posicionar e o modo como ela deve se relacionar com o mundo do lado de fora, com as outras pessoas, assim. Ela sabe, ela tem uma postura em relação a si mesma. Assim, a fortaleza, no fundo, é o domínio de si, né? A força de si sobre si mesmo, né? Então, o sujeito que é forte, no sentido de ter a fortaleza, ele sabe perfeitamente como se posicionar, quando se posicionar e o porquê se posicionar. Nesse sentido, entende? Então, ele, de fato, domina os próprios afetos, domina os próprios impulsos e as próprias reações em relação às coisas que estão acontecendo, visando um bem que é muito maior, né? Sim. Isso é a força, no final das contas, né? Exato. Veja, quando a gente fala sobre força física, dá para estabelecer um paralelo, aguentar peso, levantar o peso e tal. A força interior é nesse sentido também. Aguentar todo o peso necessário de ser aguentado interiormente, visando um bem maior, né? Nada a ver agora, mas que tem a ver com fortaleza. É que eu mandei um meme pra você agora há pouco, antes da gente E não deixou começar. ver, porque tá gaguei. Mas o meme é o seguinte, são duas imagens, tá? E aí é assim, o cara pensando, o marombeiro pensando, assim, nossa, peguei mais peso do que o coroa da academia, mó fraco. Aí tá assim a imagem, o coroa chegando em casa. Aí eles botaram a imagem daquele... Qual o nome daquele cara famoso de coisa de academia aqui do Brasil? Aí é o Cariani com o filho do lado, a esposa, criança, bebê. Ele segurando assim. E aí a foto de baixo, eu chegando em casa, o cara assim, morto. Tipo, não faz nada depois. Então, tipo, nesse sentido, tipo... Ok, você pode levantar mais peso que o cara, talvez, na academia, mas a fortaleza mesmo, ela não tá realmente nisso daí. Exatamente. Tipo, perfeito, é o meme. Perfeito, é isso aí. É isso aí mesmo. Ai. Não, e tem o outro lado também, né? Às vezes eu vou pra academia, assim, eu vejo, eu sou todo magricela, assim, eu pego mais peso que uns caras que são mais fortes, assim. Nossa. Aí eu fico pensando, mas por que eu aguento tudo isso? É claro, tem 10 quilos de cada lado, assim, durante 2 horas, às vezes, né? Assim. Missa e tudo. Exato. Então tem ali... Agora, então, vão chegar as missas de fim de ano. Que beleza. Pois é. Na pior ainda de Páscoa, né? Não é. 4 horas ali. A vigília pascal, 3 horas,
realmente. Exato. Enfim, e aí, mas enfim, é isso, né? Então ela realmente é uma mulher forte, assim, é uma personagem incrível, assim. É. A gente olha pra ela e fala, nossa, realmente, assim, isso que é uma mulher madura. Exato. Que incrível, assim, é muito bonito. Que é o oposto da Marianne, né? Já a Marianne. Exato. Veja, aqui a gente tá nesse momento em que a gente tá opondo a Marianne e a Eleanor, nós estamos fazendo uma oposição que é de, assim, afetiva, de maturidade, por assim dizer, né? São duas Exato. mulheres, assim, que, veja, uma sabe sua posição e a outra que acha que sabe. Queria muito saber, mas não tem ideia do que tá fazendo, assim, né? A Marianne é muito assim, ela é uma personagem engraçada. Ela faz, assim, durante muitos momentos do filme, um papel de alívio cômico, assim. Porque você olha pra ela e fala, meu Deus, essa mulher é doida. E você dá risada. Depois a gente percebe o quão trágico pode ser isso. Porque, veja, ela é, de fato, meramente afetiva, assim. Ela faz aquilo que dá na veneta. Assim, né, o estímulo externo é ela corresponde com aquele negócio e vai porque aquilo é o maravilhoso daquele momento. Então ela como de fato, ela é uma espécie de ponteiro, assim, né? Para onde o horário está apontando, ela vai, assim. Ela vai seguindo o momento, assim. Então ela tem, assim, os seus altos e baixos. E o baixo da Marianne é muito curioso porque de fato tem um caráter simbólico ali. Não sei se proposital, mas de fato é um caráter simbólico muito forte, que é a sua doença, né? Ela fica doente num determinado momento. Muito. E ela quase morre, de fato. Ela tem um momento de ressurreição, por assim dizer. E esse é o símbolo, de fato. Quando ela volta daquela doença, ela tem a Eleanor ali deitada em cima dela, né? Ela abraça, depois que ela volta uma outra pessoa. Completamente distinta do que era antes. De fato, é um momento de ressurreição. Ela volta diferente do que era antes. Sim. É uma espécie de momento ápice pelo qual ela deve passar e pelo qual ela passa para ser transformada ali, né? É meio que o processo do casulo, por assim dizer, né? De fato, sair uma outra pessoa, uma borboleta, né? Por assim dizer. Sim. Exato. Não, total, assim, porque você vai vendo e até num primeiro momento pode até parecer que a Eleanor é a chatonilda. Exato, E a no início do filme Marianne, fica isso, né? E assim, a Marianne é a que tá lidando bem com as coisas e tal. E qual o problema dela se apaixonar. Ainda mais porque ela tem de memória os sonetos de Shakespeare. Sim. E assim por diante, toca piano e tal. Ou seja, ela é uma personagem que você olha e fala, puxa vida, ela tem certas qualidades ali que são muito bacanas, assim. Ela toca piano, ela tem vários poemas de Shakespeare de memória. Tem lá o soneto número, sei lá, 64, Já não lembro, que é o favorito dela. 90 e tantos, e assim eu acho. por diante. Não sei exatamente, Não mas lembro. o fato é que, assim, me parece uma pessoa, assim, de muitas qualidades. É mais jovem, é uma pessoa muito bonita e tal, Ela né? é alegre, solar, alegre. ela, né, traz vida. Exato. E até pro momento, assim, que elas estão passando de luto, Exato. ela traz vida, assim, né, pra casa e tal. Ela é um tanto petulante, assim, mas no momento em que ela parece que você olha para aquilo e fala, puxa vida, a Fanny precisava ouvir isso aí, ouvir esse cutucão, né, e tal. Exato, então, exato. Mas ao mesmo tempo que demonstra uma espécie de imaturidade de fato. Sim, exato. Ela não sabe se portar, é adolescente. Aquela adolescente birrenta que fica respondendo. Exatamente. E falando coisa que não devia, né? Exato. E dispondo as outras pessoas Exato. mais velhas que vão ter que responder por aquela idiotice que ela tá falando. Enquanto a Eleanor sabe perfeitamente como lidar com os seus impulsos, a Marianne não tem a menor ideia do que significam impulsos. Ela acha que tudo é isso aí mesmo, né? Tanto que por isso ela se apaixona pelo cara que ajuda ela, porque ela cai do tava chovendo, ela cai, machuca o pé, e aí o cara pega ela no colo, e aí não sei o quê. Então é tipo assim, ela já imagina todo o romance, a história de amor e tal, e assim, e aí ela é claro que assim, é um filme que não tem nada assim vulgar e tal, não sei o quê, mas pra época o que ela faz é super vulgar. Não cabe, né? Exato. Porque assim, aí ela vai e tem uns passeios sozinhas com ele. Sobe numa carruagem, eles vão malucos andando pela cidade, numa carruagem sabe, mal assim, então, eles agem como dois rebeldes, assim. Exato. Até o ponto deles cogitarem fugirem juntos. Exato. Eles se identificam afetivamente de algum modo. Mas é uma identificação que aqui nós entramos num outro ponto já. Acho que a gente pode passar já, né? Entre a Marianne e a Eleanor, nós vemos uma oposição que é uma oposição de maturidade, assim. Sim. Enquanto uma
é profundamente forte, sabe lidar, sabe se posicionar no mundo, a outra não tem a menor ideia. Acho que ela é o centro do mundo e a posição é o mundo em relação a ela, não ela em relação ao mundo. Quando a gente olha para o Willoughby, nele nós vemos de fato uma exagerada vida afetiva, mas que ao mesmo tempo não é do mesmo modo como a da Marianne. Exato. O exagero da vida afetiva do Willoughby é por um mau caratismo. Exato. Ele é uma pessoa, por assim dizer, ruim mesmo. Sim. Não digo que ele é mau no sentido de que ele quer fazer maldades e ter um plano maligno para dominar o mundo. Não é isso que eu quero dizer, mas o fato é que o objetivo de vida do Willoughby é se dar bem. Exato. Seja como for. Pode ser que, de fato, ele tenha se apaixonado pela Marianne. Inclusive, essa é uma assim, hipótese que o próprio filme levanta. Assim. Pode ser que ele tenha realmente se apaixonado. Mas a paixão dele pela Marianne não cabe com o objetivo dele de vida, que é se dar bem. Exato. Portanto, ele deixa a Marianne, em determinado momento, para ficar com quem ele verdadeiramente se daria bem. Ele não tem posses e ele vai ficar com uma mulher super rica. Exato. Não, podre de rica. Umas joias maravilhosas, assim, e tal. E o porte dela, você vê que ela... É engraçado, porque eles estão numa festa, assim, um baile, gente, você olha pra ela e não olha pra Marianne. Não, mas vergonhoso. E você olha pra mulher, assim, tipo, colares e vestido, tecido e tal, e ela, assim, meu Deus do céu, assim. Não, o vergonhoso não é nem essa comparação, não. O vergonhoso é a atitude da Marianne na festa. Essa atitude é gente, ela, ridícula. imagina um salão cheio de gente, ela vai lá e grita, Willoughby! Enlouquecida, assim, você fala... Que vergonha, meu Deus do céu, não faça isso. Né? E aí a atitude dele ali, você começa, porque ele teoricamente estava em Londres lá e tal, mas e ela vai atrás, ele para de responder as cartas dela no fundo e tal. E aí você vê ali você começa a ver e falar, opa, tá esquisito isso aí. Esse cara aí não vale nada. Sim. Dali você já vê que ele não vale nada, né? E aí a gente descobre os segredos, na verdade, do Willoughby pouco tempo depois, com um outro personagem que se apresenta também no filme, chamado Coronel Brandon, Christopher Brandon, né, que é um personagem muito legal, muito bom, também um homem mais maduro, já era muito mais velho, assim. Ele é, assim, a versão da Eleanor, só que masculina. A versão da Eleanor masculina, exato. Exatamente. Veja que é muito interessante porque o Willoughby e o Brandon, o Coronel Brandon, eles fazem uma oposição, mas uma oposição quase que uma oposição de ideias, assim. Um é mau, é autocentrado, o outro é bom e se preocupa com, né, o outro. Ele se entrega, ele não está preocupado com ele mesmo. Na Eleanor e na Marianne, nós vemos uma oposição, de fato, que corresponde a essa oposição, mas é mais material, é menos de ideia, por assim dizer, né? A Eleanor é uma mulher muito boa, mas que expressa virtude. Exato. Então, a Marianne é uma mulher, assim, que só está perdida. Exato. Não é que... Ela é afetiva como o Willoughby, mas ela não é autocentrada no sentido de o objetivo dela é satisfazer-se independente dos outros. Os outros são meios para minha satisfação. Ela só não tem maturidade. Entende? São expressões distintas, mas em níveis distintos, né? Exato. Em níveis mais graves, a gente poderia dizer. Exato. O Coronel Brandon e o Willoughby estão num nível de muito mais seriedade do que a Marianne e a Eleanor. Sim. A Eleanor é madura, a Marianne é imatura. O Willoughby é bom, o Willoughby é mau, o Coronel Brandon é bom. Exato. Essa oposição é muito mais grave, assim. Porque aqui a gente está num campo de, veja, aqui não há o que fazer, senão a própria pessoa precisa ali de tomar uma decisão e voltar atrás em algo. O problema é que aquilo foi uma decisão existencial, então aí já está meio que condenado, entende? É um problema isso, grave, assim. Sim. Enquanto que a Marianne, alguma coisa pela qual ela deveria passar faria com que ela entendesse que ela precisa ser diferente. Exato. Que é geralmente uma crise que gera maturidade, assim, o natural de todos os seres humanos. De fato, a crise pela qual ela passa é seríssima, ela quase morre, porque ela fica doente, mas o fato é que as crises geram a maturidade. Veja, mas o que gera a transformação, por assim dizer, de um caráter, de uma posição existencial, de uma decisão de vida, puxa, aí é algo um pouco mais sério, né? Primeiro tem que ter, a pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que se decidir, exato. Não tem como ser... Exato, não tem nada que fora dela faça com que ela enxergue que dentro ela precisa ser de um outro jeito, porque não é uma disposição interior.
Sim. É necessária uma modificação interna para que aquela disposição interna gere uma modificação nas atitudes externas, né? A Marianne é isso, assim. A vida externa dela estava desse modo porque internamente ela, veja, ela não tinha se decidido exatamente, ela não sabia muito bem quem ela era, por assim dizer. Como uma adolescente, né, que não sabe se posicionar nos locais em que ela está e assim por diante. Mas precisa passar por uma crise para entender quem ela precisa ser e como ela se posiciona no mundo, né? Para saber quem ela é também. Saber assim, quem ela ela é isso, era meio perdida, né? Entendeu que é amor de verdade, no fundo, Sim, né? Ainda porque está no campo muito afetivo. só assim ela consegue enxergar, né? Só depois ela exato. consegue enxergar realmente assim o amor verdadeiro que o Coronel Brandon tem por ela. Exato. Porque até então ele, coitado, assim, ele é porque ele realmente é uma pessoa madura e tal. Muito boa, né? Então assim ele aceita, assim, tudo bem, eu a amo, mas se ela realmente não quer, não, ótimo. e ele não fala nada, absolutamente nada para ela do que ele sabe do Willoughby. Exato. Ele fala para a irmã dela, né? Quando ele vê que a coisa já está entrando em perigo, né? Quando ele descobre mais coisas sobre ele vai e conversa com a irmã. Sim. Mas assim, ele poderia, né? Falar para ela, você não sabe quem ele é, ele isso e aquilo, ele só quer usar você, ele não sei o quê. Ele poderia falar várias coisas para ela, né? Mas ele não faz isso. Sim. Ele aceita. Por quê? Porque ele não quer que ela o ame só porque o outro é ruim ou só... É uma posição de muita maturidade também. Ele Muita. entende quem é a Marianne e ele percebe que se ele dissesse, ela ficaria com ele como uma espécie de vingança. Exato. E não por amor, assim. Exato. Assim, ele é realmente muito maduro, muito sábio nesse momento, né? E ele se coloca sabe esperar. Exato. Né? E ele se coloca na posição de amar até o constrangimento, assim. Sim. De fato, o Coronel Brandon constrange absurdamente a Marianne, assim. Sim. Ele descobre que o Willoughby, na verdade, engravidou uma moça da qual ele tinha responsabilidade de cuidar e tal, e por isso que ela fugiu com ele. Depois o Willoughby abandonou essa mulher porque ela engravidou. Exato. E aí ele foi lá ficar com a outra ricaça porque ele queria o benefício próprio, etc e tal. Mas ele permanece cuidando da Marianne, assim, pelas beiradas, né? Assim, Exato. E quando ela fica doente, assim, ele faz de tudo por ela. Vai buscar a mãe, paga dela. o médico, cuida, fica na casa etc. dele, na verdade. Exatamente. Então, ele se dispõe a fazer absolutamente tudo por ela. E quando ela acorda, e aí ele dá aquele suspiro e sai da sala, ela o chama. Coronel Brandon, tipo, e fala com ele, né? Como que, muito obrigado por tudo isso, né? Assim, e ele fica... Assim, de fato, um amante ouvir um muito obrigado da pessoa amada já é algo enorme, né? Sim. Então, ali ele sente, de fato, puxa, finalmente reconheceu algo nesse sentido, né? E os próximos passos são, então, uma aproximação um pouco mais profunda dos dois, né? Sim. É porque, assim, imagina que ele, assim, chega na casa com um buquê pra ela e ela... tá. E tchau. Exato. Ai, gente, é horrível. É horrível. Você fica assim, gente, coitado, cara, meu Deus. Né? Então, assim, ela é super assim. Ela meio que agradece, mas sai correndo com o outro, né? E tal. Então, realmente assim. E é isso, né? Assim, o par romântico da Eleanor, na verdade, não é um homem que tem um destaque no filme, assim. Exato, o Edward é meio fleumão, sem sal. Ele é super fleumático, assim, ele fica lá na dele, ele aceita as coisas, né? O Edward Ferrars. E, enfim, assim, no final eles ficam juntos, que bom. Exato. A Eleanor fica feliz, Eu recomendo que veja um filme para ver essa parte, assim, porque essa cena da Eleanor é muito engraçada. Mas eu realmente, assim, daria para falar bastante sobre o Edward também, mas sob uma outra perspectiva. Na verdade, ele é aquele tipo de homem que fez uma bobagem na juventude, que não é uma bobagem enorme, assim, é uma bobagem assim... Ele só jurou. Ele jurou que ia casar com uma moça, mas ele era jovem, ele não sabia o que tá dizendo, entende? Assim, e aí a moça ficou assim, o resto da vida... Pronto, nós somos noivos. Nós vamos casar e tal. Ela agia como um noivado. E aí acaba que essa mulher, no fundo, naquele baile, ela conhece o Robert Ferrars, que é irmão do Edward. O irmão dele, Eles fogem juntos, assim. Ela se apaixona por ele. É um fofoqueiro nato, é muito engraçado a cena que ele aparece. É verdade, querendo ele é um fofocar, fofoqueiro. saber das coisas e tal. Nossa, é mesmo. O Edward, assim...
se mantém assim, calmo, impassível, como um bom fleumático. Parece que não está sentindo absolutamente nada com o que está acontecendo. Assim, Nossa, gente. mas ele vai tentando, de algum modo, explicar para Eleanor, mas ele só consegue no final. Quando ele vai até a casa e diz, não, a Lucy fugiu com meu irmão Robert. Eles se casaram, tô eu aqui, eu amo você, quero ficar com você. E aí ela chora. Assim, óbvio, né? Enlouquecida, assim. A vontade que dá, a gente vendo de matar ele. Exato. Eles tiveram outro encontro, assim, que foi hilário, dentro, assim, foi numa sala, no E quarto. A mulher lá, e a Lucy tava lá, aí a Lucy conversando com a Eleanor, assim, e a Lucy lá, aí ele, e a Lucy... E ele vai embora. Vambora, gruda no braço dele e eles vão embora, e ele olha pra ele, tipo... Não fala nada. Assim, fala nada, só sai, assim. E a Eleanor, assim, gente, destruída, né, assim, coitada. E a Marianne fica doida nesse daí. A Marianne fica doida. É nessa hora que a Marianne diz pra ele, tem a cena depois, é verdade. Dizer pra ele que você sente, você é um gelo, você é uma pedra de gelo. Por isso, tal. Exato. Enfim, é um filme muito, muito bom, muito bom. Muito assistam, bom de fato, recomendo fortemente que assistam. Se não assistiram. Se ainda não assistiram, Fala tomem sério, assim, né, assim? esses pontos sobre os quais nós falamos e... Como assim não assistiu ainda? Exato. A Sensibilidade é um filme antigo, né? Eu já não sei quais plataformas que ele tá hoje. Os filmes ficam entrando e saindo das plataformas, assim. Não sei, talvez tenha na Max, não sei. Não sei se tá no Netflix também, não sei. Não sei. Mas assistam. Tá na Apple TV, isso eu vi. Mas quase ninguém tem. É verdade. Então, assistam, é bem legal. E é isso, né? É isso aí. Muito bem, então, muito obrigado pela atenção. Se inscreve aí no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações. Deixe nos comentários o que você achou, o que você gostaria de ouvir nos nossos próximos vídeos, tá certo? Dê sugestões de filmes, de fato, nós aceitamos, serão muito bem-vindas. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, nos vemos semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, para o nosso Encontro Marcado. Até lá. Tchau!